Olá pessoal, aqui é a Ana Risotto da Raix Biosoluções e esse daqui é o Raix Talk, o podcast que conecta você ao futuro do agro. Hoje nós estamos aqui com Gilmar Vivian, que é engenheiro agrônomo, tem pós em administração, MBA em gestão empresarial pela FGV, pós e MBA em inteligência empresarial, especialização em neurobusiness, mais de 30 anos no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, como representante e gerente comercial. E na Raix Biosoluções está há quase 2 anos na região de Passo Fundo até Santa Cruz. E hoje, Gilmar, a gente vai conversar sobre como está a sua visão, o que você vem percebendo sobre as anormalidades do clima que vem acontecendo nos últimos anos. O que você está sentindo que está acontecendo? Olá, Ana, tudo bem? Na verdade, né, a gente acompanha esse clima há mais de 30 anos, né? E é tranquilo de você dizer hoje que o clima tem sim mudado ao longo das últimas 3 décadas, né? E nós estamos chegando num momento que realmente, principalmente aqui na região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, parte, né? A gente tem tido assim uma mudança muito brusca, ano após ano. Ou seja, nós temos anos de falta de chuva, né? E anos com excesso de chuva. E isso tem ocorrido sequencialmente. E o nosso produtor, ele realmente está sentindo essa dificuldade de ter uma estabilidade em relação ao clima na região. E existe, logicamente, uma percepção disso, né? De que algo precisa ser feito, precisa ser entendido, né? Para que a gente consiga mitigar essas mudanças climáticas tão bruscas que está ocorrendo, né? Sim, Gilmar, eu acredito que cada vez mais o produtor sabe que não pode confiar no clima, né? Essa segurança que antigamente a gente tinha um pouquinho mais, nos últimos 4, 5 anos veio se perdendo, principalmente na região aqui do Rio Grande do Sul. E dentro da sua experiência, como que a gente vê qual que hoje é o bem mais valioso para o produtor? O que está sendo mais afetado por essa instabilidade climática? Olha, Ana, eu tenho conversado muito com produtores e eu faço realmente essa pergunta, né? Eu sempre digo para eles assim, depois da sua família, que obviamente é o bem mais precioso que ele tem, qual é o bem mais precioso que você tem? E o produtor, ele fica um pouco espantado, né? E a gente acaba induzindo, né? Dizendo, é o seu sonho. Porque o produtor, ele tira o seu sustento, ele tira as suas riquezas para construir a sua estrutura familiar exatamente da sua base, que é o solo, né? E aí que a gente começa a entrar, a perguntar, vem cá, como é que nós estamos cuidando desse bem tão precioso que você tem? Né? Então isso tem gerado assim vamos dizer assim, o produtor começou a enxergar a questão do solo um pouco mais séria, que ele tá realmente preocupado com isso. Você acredita, Gilmar, que o solo ele é um dos bens mais valiosos, como você acabou de pontuar, e que ele também seja o bem mais afetado por essa instabilidade? Porque quando é ano de estiagem, a gente tem altas temperaturas, a gente tem baixa armazenamento de água, e quando a gente tem muita chuva, a gente satura o solo, a gente pode ter problema de erosão, que foi em algumas regiões aqui do Rio Grande do Sul passado. Você acredita que realmente ele é o bem mais afetado também do produtor? Com certeza, Ana. A gente acabou de passar aqui por uma situação muito complicada, muito triste até, principalmente na região dos vales, né? Sim. Com a enchente que a gente teve no Rio Grande do Sul, né? Com perdas humanas. Mas falando-se em solo, tivemos perdas assim substanciais, né, por erosão laminar da água levando, né, quando você tem a região mais baixa, que a gente diz, a região dos vales, né, e nessa região de Planalto, assim, uma erosão muito significativa, levando parte do solo que demorou talvez 10, 15, 20 anos para ser construída, ela voltou a estaca zero. Então, assim, tem produtores extremamente preocupados, revolvendo seu solo para tentar equalizar de novo a situação, só que vai demorar, né? Então, o produtor ele precisa estar protegido, porque essa questão climática
Infelizmente, ela vai continuar acontecendo ano após ano, seja por falta de umidade, né, onde a gente perde as culturas, né, a produtividade das culturas, ou seja por excesso, onde a gente vai perder exatamente parte desse bem tão precioso que o agricultor tem, né. E comparando o que você via nos outros anos, Gilmar, com o que você está vendo agora, a preocupação do produtor com o solo, ela vem mudando, ela vem acompanhando essa instabilidade? Se vê que há um tempo atrás, quando você iniciou, né, na sua carreira na agricultura, como que era esse manejo? Teve muita evolução? Teve uma percepção, uma sensibilidade maior para o produtor em relação ao solo? Ana, aqui tem até uma história interessante de contar. Eu me formei lá em 92 e a minha iniciação profissional assim foi exatamente difundindo plantio direto. Que bacana. Então Um grande marco para a agricultura brasileira. Exatamente. Em 93, 94, eu fazia palestras no oeste de Santa Catarina, aí em pequenas comunidades, desenvolvendo plantio direto. Na época não tinha tanta mecanização ainda, né? Então a gente tinha que levar, né, esses pilares do plantio direto, que era não revolver mais o solo, manter palha na superfície e a rotação de culturas. Esses são os princípios do plantio direto, né? E eu tenho acompanhado ao longo desses 32 anos que eu estou como profissional, né? Que mesmo a gente como profissional e o produtor, ele esqueceu uma parte, que é, seja por questões financeiras, seja por praticidade, né? A gente deixou de lado muitos pilares que são as rotações de culturas, que ou virou trigo soja, ou virou, sabe, aveia, soja. Virou sucessão. Virou uma sucessão. Não é mais rotação. Não é mais rotação, exatamente. Então, hoje, a gente está percebendo, conversando com produtores, que eles estão preocupados. Estão preocupados e estão pensando como vão retomar, né, aquelas estruturas de solo que tínhamos há 30 anos atrás, há 50 anos atrás, quando nossos pais, né, desbravaram as regiões. Porque a gente percebe assim, Ana, a gente tem muita tecnologia, seja de implementos, máquinas, implementos, seja de genética. Nós temos muita tecnologia que as empresas estão desenvolvendo, mas nós não temos suporte para essas tecnologias. Ou seja, nós temos um custo muito alto e nós não estamos conseguindo aproveitar essa oportunidade que a genética, que os equipamentos estão nos proporcionando. Então o produtor começou a se preocupar. Como é que eu vou fazer? A nossa base não está boa para receber toda essa tecnologia. Não está boa, haja vista, né, que há pesquisas que talvez até 60%, 80% dos nossos solos estejam compactados. Nossa, é um dado muito grande, né? Produtores que vêm, que estão conversando com a gente, né, eles são muito claros. Gilmar, eu estou preocupado porque a minha lavoura está compactada. O que eu faço? Sim. E, obviamente, hoje se tem tecnologias para isso, né? Para retomar essa estrutura de solo que a gente tanto tinha lá, né? Nos princípios, né? E quando você fala sobre, por exemplo, você trouxe o dado de compactação, né? Até 70% dos solos agricultáveis podem estar com nível, né, de compactação. Isso afeta tanto em anos de estiagem, quanto em anos que a gente vai ter um índice pluviométrico muito acima do normal, né? E o que você percebe, Gilmar, já que você comentou que você iniciou o plantio direto, foi um dos precursores nessa mentalidade de muitas regiões. Como que está a aceitação do produtor agora, né, que a gente já passou por essa revolução verde lá atrás, com o advento do plantio direto, e com essa nova revolução verde que a própria Haix está trazendo em muitos lugares, onde a gente está resgatando esse pilar de rotação de cultura com os nossos mixes. Como que está a mentalidade do produtor? O que a gente percebe, Ana? Hoje nossos solos estão compactados, tem uma infiltração de água muito limitada. Eu acho que a parte mais visível que o produtor ele consegue enxergar é que chove 50 milímetros. Sim. 8 dias após essa chuva de 50 milímetros,
a cultura começa a sofrer, ela começa... Já tem sintomas Já de tem falta de sintoma água. de deficiência hídrica. E isso é um sintoma claro de que esses 50 milímetros que a gente teve o dom de receber, né? A gente não tem solo para guardar isso, para infiltrar, né? Para dar 12, 15 dias de sustentabilidade para a cultura. E isso faz com que a gente realmente, quando acaba a umidade no solo, a gente vai começar o quê? A ter temperaturas mais elevadas, na área do solo, né? E a cultura vai sofrendo cada vez mais, né? E a gente restringe até o próprio processo fotossintético, né? A planta diminui a absorção de alguns nutrientes porque não tem água, então ela começa a apresentar outros sintomas. Até plantas mais debilitadas, elas vão ter uma maior sensibilidade para ataque de patógenos, para ataque de pragas, para alguns nematóides também. Então ela vai se tornando um ciclo de prejuízos onde era só falta da chuva, era só um solo compactado lá no começo, né? Exatamente, eu até brinco, né, com os produtores quando faço as minhas palestras e digo, ou a gente ajuda, né, o nosso solo, as nossas culturas, né, ou a gente reza muito, olha, cada 8 dias diz, olha, manda uma chuva para mim, né, porque é o que a gente está conseguindo sustentar a maioria dos solos, né. Sim. Obviamente que existe uma parcela de produtores muito vamos dizer assim, estão muito conscientes há muitos anos. Sim. Né? 5, 10, 15 anos que já estão praticando isso e estão tendo um sucesso realmente muito grande, né? Uhum. Então isso é fundamental que a gente consiga entender, né? Como que está funcionando isso. E Gilmar, você comentou lá atrás que a gente está falando muito sobre o problema de compactação, né? Que esse problema é refletido em diferente do cenário climático que a gente estiver passando. Dentro desse mesmo problema, quais são as principais práticas de manejo e conservação que a gente pode estar adotando? A gente sabe uma das principais, que eu acho que é a primeira que vem na cabeça do produtor, que é a descompactação mecânica. Ocorre muito ainda? Você acha que essa é a melhor forma mesmo? A gente consegue ter outras formas mais sustentáveis que agridam menos o nosso sistema, que às vezes são até mais baratas e que eu tenho um resultado prolongado? A gente conversa bastante com o produtor e realmente a prática mecânica, ela ainda é a mais utilizada, né? Sim. Mas também a gente tem pesquisas que sabem que ela não é sustentável ao longo do tempo. Sim. A gente pode perder os efeitos rapidinhos, né? Mas hoje nós já temos tecnologias, né? Que, como alguns comentam, a gente precisa voltar a olhar para a natureza. A gente precisa ter diversidade sobre o solo. Plantas diversas, ambiente diverso, né? Micro-organismos diversos, você vai ter uma estruturação de solo diverso. Você vai ter um solo mais agregado, você vai poder ter ali uma infiltração de água maior. Ou seja, você vai contribuir com o nosso querido São Pedro ali, né? Que ele tenta... Só a chuva não faz... Ela ajuda muito, mas só ela não faz milagre. Só ela não faz milagre. E quando você fala de a gente olhar mais para a natureza, é muito bacana esse ponto, né, Gilmar? Porque quando a gente pensa em diversidade, que é um dos pontos que a Raíx pensa muito também, a gente se preocupa com atributos químicos, físicos e biológicos. Exatamente. A gente consegue trazer benefícios ao longo de todo esse sistema que está dentro do solo que o produtor não consegue ver. Né? A gente consegue ver quando a gente abre uma trincheira, quando a gente puxa uma planta e a gente vê aquela raiz compactada, né? Que ela não está aprofundando mais dos 20, 30 centímetros. E essa diversidade que a Raíx se propõe a entregar para o produtor consegue beneficiar nesses pontos também. Assim, Ana, eu venho de um mercado que era um mercado de sementes, praticamente só de milho e soja, né? E eu falo de mim mesmo. A gente tinha uma visão que a gente tem uma genética muito boa. Mas, com certeza, faltou um pouquinho da visão do que eu preciso para essa genética expressar. Tá? Mas hoje a consciência está mudando. A gente está percebendo o produtor preocupado. Sim, ele sabe que deve usar mix de coberturas, diversidade de plantas, né? A Raíx está aí apresentando soluções interessantíssimas, uma pesquisa muito forte por trás disso, né? Tendo realmente um equilíbrio entre as plantas, onde a gente consegue buscar sinergia entre as plantas. Não é simplesmente você misturar uma semente,
Porque se você não tem um equilíbrio entre elas, pode haver a competição entre elas. Sim. E aí você não tem o benefício. Isso aí. Né? Quando você tem o equilíbrio entre as plantas, você tem uma sinergia, ou seja, uma ajuda a outra. Isso aí. Então a Araix, ela vem trazer essas tecnologias para contribuir com toda essa tecnologia que já está sobre a semente das culturas, com os nossos implementos e máquinas, né? Para que o produtor realmente consiga obter esses benefícios. Você está trazendo a ideia de que a Raix é um preparo para toda a tecnologia que vale ser investida numa cultura comercial, numa soja, no milho, no trigo, para que a gente consiga potencializar e ter um ambiente mais equilibrado para que a cultura ela expresse o potencial, que ela já está geneticamente programada para fazer, correto? Com certeza. Com certeza, hoje os mix de cobertura, a Araix vem trazendo isso, ela é a base, a sustentabilidade de toda essa tecnologia que nós temos disponível. Sim. A gente sabe que tem isso. Né? Um exemplo claro, hoje nós temos cultivares de soja que podem produzir, sei lá, até 150 sacas por hectare. A nossa média não passa de 50, 60. Né? Então nós estamos produzindo um terço disso. Estamos pagando por essa tecnologia. Não só na genética. Não só na genética. Mas em equipamento, em maquinário, em insumos. Exato, porque eu vou ter... No tempo do produtor. Eu vou ter uma colheitadeira, vamos dizer assim, utilizando o mesmo tempo para colher 50 sacos, onde poderia estar colhendo 80, 90, né? Então, assim, há um custo adicional e não há um retorno. Então, na minha forma de ver, nesse tempo de experiência que eu tenho, eu não tenho dúvida que o produtor precisa começar a olhar para a base, para o solo dele. Então, hoje você prega também isso, né, Gilmar? Que a Raix, ela é um dos pilares, ela deve ser uma das escolhas do produtor para reduzir os riscos ocasionados pela instabilidade climática. Olha, eu falo por mim que eu estou há quase 2 anos na Araix e eu estou numa satisfação imensa, como se eu estivesse saindo da faculdade. Que legal. Porque eu estou trazendo para o produtor realmente conhecimento que traga benefício para ele. É que a gente aprendeu lá na faculdade. Que a gente aprendeu lá. Depois desvirtuou um pouco, né? Mas assim, é muito claro, o produtor está consciente que ele precisa fazer isso. E ele está fazendo da forma como é possível. Sim. Uma parte talvez não esteja entendendo isso ainda. Mas infelizmente é assim, né? É no amor ou na dor. Quando a dor vem, alguns, numa fatia, vão ter que dizer, opa, eu acho que chegou a minha vez de mudar meu pensamento. E hoje você falou, né, Gilmar, que a gente tem produtor que está mais consciente. A gente, rodando o Brasil afora, a gente percebe que a gente lida com muito produtor que é agrônomo, que tem tem mestrado em agronomia, muitas vezes é doutor, que já foi para o mercado, voltou e hoje é produtor. Então a gente sabe que o nível técnico do produtor, e a gente tem tanto curso disponível, né, nas plataformas na internet que trazem essa informação. E a Raix, ela é engessada, ela é só para esses produtores que estão visualizando esse mercado, ou a gente tem um portfólio que consegue, desde um produtor que quer fazer o primeiro passo, ele quer entender como que funciona esse mix, ou ele é mais específico para alguns nichos? Como que você vê? A Araix tem soluções para todos os ambientes, o ano inteiro, seja para 1/4 de hectare para hortaliça, 1 hectare na vitivinicultura, 1 hectare na fumicultura. Nós temos para grandes culturas, dezenas... Cana, algodão. Tem soluções para tudo isso. Tem. Então o produtor, ele tem a opção de melhorar o solo dele. O que a gente diz? Se não dá para fazer tudo, você tem que começar. Isso aí. Se você começar, seja grande, seja pequeno, seja médio, você vai começar a ver os benefícios e você mesmo, produtor, vai acabar mudando o pensamento, a cultura. Sim. Né? Essa cultura de eu tenho um custo de X por hectare, ela precisa mudar para ser eu preciso investir tanto nesse meu hectare para ter um retorno de tanto mais um. Entende? Ele vai ter um retorno sobre o investimento dele. Então é um ciclo. Partir para um ciclo virtuoso, né, de você melhorar o seu solo, né? Pode começar devagarzinho, mas tem que começar.
E a partir daí, sim, aí você vai mitigar os efeitos de clima, você vai ter uma produtividade mais estável e você vai ter uma rentabilidade melhor. Agora, contar só com o clima é muito arriscado. É arriscado. E como você falou, né, Gilmar, sempre a gente vai entregar um resultado e muitas vezes ele é um resultado a curto, a médio e a longo prazo. Os benefícios da Haix, eles não ficam fixados só ali na próxima cultura. É fundamental esse entendimento, Ana, porque há produtores, eu vou colocar o mix aqui, eu quero ver quanto eu vou colher a mais. E ele se esquece que está há 20, 30 anos, né, degradando esse solo, e num ano ele quer recuperar. Então, o mix de cobertura é uma reconstrução, eu digo que é uma reconstrução, porque o solo estava equilibrado no começo. Então, o mix, ele entra para reconstruir essa base desse solo. E, obviamente, ele é a médio, longo prazo. Então, se o produtor fizer um ano e não fizer no outro, provavelmente o resultado é muito pequeno. Sim. Agora, se ele continuar fazendo como os grandes produtores, em termos de produtividade, estão conseguindo, esse do SESB e tal, sim, eles vão conseguir melhorar a sua produtividade. Mas 3, 5, 10... É um processo. É um processo. A Haix, ela não é um milagre. Ela é uma solução integrada, né? A gente tem que trabalhar com outros pontos também, mas a Haix consegue acelerar muitas etapas ali dentro do sistema. Isso. Hoje você sabe, né, Ana, que a diversidade, né, de plantas, a diversidade de raízes, você consegue acelerar esse processo de reconstrução, né? Alguns colegas dizem assim, é só olhar para a mata, que você vai ver, você vai encontrar a árvore grande, a pequena, a média, né? Você tem uma diversidade e estão em equilíbrio, né? Sim. E o mix, ele é justamente pesquisado para ter esse equilíbrio, né? Se você fizer uma mistura, você pode não ter esse equilíbrio. Você pode olhar uma floresta de eucalipto, não tem a mesma estrutura que com certeza, uma floresta amazônica, a nossa Mata Atlântica. Então, baseado na diversidade. Baseado na diversidade. Então, o mix, quando há uma pesquisa por trás disso, ele obviamente vai contribuir muito mais para essa reconstrução do solo. Na Haix a gente sempre fala, né, Gilmar, que a gente trabalha com mix e não com mistura. É diferente. Exato. Também. É diferente. Quando a gente pega um punhado de cada e mistura, é uma mistura. É uma mistura. Não tem pesquisa. Quando tem uma pesquisa que diga X% dessa, X% dessas aqui, elas vão ter uma sinergia, aí já é tecnologia. Não, isso aí. Bacana. E a gente já está se encaminhando para o final, Gilmar, mas eu sei que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um projeto que é muito bacana sobre cobertura de solo 365 dias por ano. Como que a Haix, ela é vista como a melhor opção para o produtor para essa rotação? O que ela consegue entregar para o produtor nesses 365 dias quando eu tiro a minha cultura comercial? A Haix, ela tem hoje tecnologias mix para todas as épocas do ano. Seja verão, outono, inverno, né? Tendo a mínima janela, a gente consegue fazer um mix de cobertura. Seja pré-trigo, seja pré-fumo, pré-soja, pré-milho. Nós temos todas essas tecnologias. O que precisa é ser entendido. Cada propriedade, ela tem uma necessidade. E os profissionais da Haix estão justamente disponíveis para indicar a melhor tecnologia dentro daquela janela que o produtor tem, para que ele tenha o melhor resultado. Então a Haix, ela tem soluções para todas as épocas do ano, né? Basta o produtor realmente querer ter essa percepção de que eu quero melhorar a minha estrutura de solo. E é importante também passar para os produtores, né, Gilmar, que o time de campo da Haix, ele não está preparado só para o posicionamento, mas para todo o acompanhamento até o manejo final. Que isso é muito importante também para a gente colher resultados. Com certeza, Ana. A gente tem convivido ao longo desses anos de profissão, né, de que as plantas de cobertura eram encaradas como, eu vou colocar aí só para cobrir o solo. Sim. E, na verdade, o mix, a gente trata ele como uma cultura. A gente tem a recomendação correta, né, de como tem que ser semeado, lavouras no limpo. Por quê? Porque você precisa fazer com que ele tenha a melhor performance e que ele traga realmente o resultado esperado,
que a gente tem muita pesquisa e muitos números para mostrar. O produtor pode realmente procurar, que ele vai ter a pesquisa à disposição dele. Perfeito, perfeito. Gilmar, a gente está chegando agora na fase final e eu gostaria que você deixasse um recado para os clientes que abriram as portas para você, que já trabalharam com a Raíx, que trabalham com a Raíx. O que você quer levar de informação para eles? O que você quer deixar de recado para eles? Ora, a primeira coisa que eu posso dizer para o produtor é que ele precisa começar em algum momento. Ótimo. Porque ele pode postergar 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ele vai continuar deixando de produzir. E cada vez o solo vai ficar mais exaurido, mais degradado, porque nós não estamos conseguindo manter a estrutura dele. Sim. Então comece. Se não dá para fazer metade, faça 20%. Se tiver como fazer 100%, nossa, ótimo, né? Mas comece. Eu vou gastar, eu tenho um custo. Não é um custo, você está investindo. Vamos dizer assim, no segundo bem mais precioso, né? Isso é o primeiro. Você está investindo e ele vai te dar retorno. Então comece isso. Aos nossos clientes, distribuidores, a gente vai estar sempre disponível para tirar dúvidas, para passar a melhor informação. E o nosso objetivo é muito claro. É fazer com que o produtor realmente produza mais e tenha mais rentabilidade. Eu não tenho mais muito para onde correr, né? Então eu tenho um objetivo assim, Ana, de toda essa experiência que eu adquiri, né? Eu conseguir passar isso, né? E melhorar a vida desses produtores que nos sustentaram, que nos sustentam todos os dias, né? Então eu acho que é um objetivo bem claro, contribuir com isso. Fazer com que o produtor realmente tenha satisfação, né? Que seja aquela informação, puxa, o Gilmar, os colegas do Gilmar vieram aqui, me passaram uma informação e eu estou conseguindo ver as melhorias que eles estão nos falando, os benefícios. Faz sentido, né? Faz sentido. Eu diria assim, comece. Dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo que depois vem o resto e no fim é uma correria só. Gilmar, gostaria de agradecer a nossa conversa, ela foi muito bacana. Acredito que tocou o coração e a mente de muitos produtores que ainda não conhecem a Raíx. Você trouxe tanto informações técnicas como também muita vivência dos seus anos aí de agricultura no sul do Brasil. Tenho certeza que vai fazer diferença para muitos produtores que ainda não trabalharam, que não tiveram essa sensibilidade em, quem sabe, mudar uma parte só do manejo e que podem colher grandes resultados. Com certeza, né? É uma satisfação muito grande. Se eu conseguir ajudar um, já é bom demais. Já está ótimo, né? Então, imagina, né? Se vários deles me ouvirem e disserem, puxa vida, vou pensar um pouco diferente. Isso aí. Obrigado, Ana. Estarei sempre à disposição. Muito obrigada, Gilmar. O Raíx Talk, podcast que conecta você com o futuro do agro, fica por aqui. Esse foi só o começo, mas a inovação continua. Nos siga nas redes sociais e até o próximo episódio.